E hoje chegou aqui para mim um aparelho de DVD aqui da marca Lennox com um defeito de que não está conseguindo ler o disco. Qualquer disco que você coloca aqui, DVD, CD, qualquer coisa, ele não consegue ler, tá? Vamos abrir aqui o equipamento e vamos ver se a gente consegue corrigir o problema e aproveitar e dar uma estudada aqui para ver como é que funciona um aparelho desse. Primeira análise que eu quero fazer aqui é o seguinte: o aparelho ele chegou aqui dentro da caixinha original dele, dentro de uma sacolinha. Você percebe aqui traços de mofo, né? Isso pode ser um indício aí de que a gente tenha mofo também lá no conjunto óptico do leitor. Vamos abrir aqui o aparelho, vamos ver como é que tá a situação por dentro e a gente já volta. Aguarde, por favor. Então ele tá bem novinho, a gente pode olhar dentro dele aí que ele tá bem íntegro, né? Não tem sujeira, não tem nada. É uma maquininha bem nova. Só que ele tá com um defeito de que ele não tá mais lendo o disco. Vou ligar aqui para vocês verem. Ele tenta ler o disco, mas não consegue. Olha o barulho. Isso é um problema mecânico, tá? E a gente precisa entender aqui como é que funciona o aparelho para poder fazer o reparo correto, tá? Então vamos falar um pouco aqui sobre o aparelho. Aqui eu tenho uma fonte, a energia ela entra por esse cabo aqui, chega na entrada aqui. Eu tenho um interruptor do aparelho aqui, né? Um pequeno fusível, uma fonte chaveada aqui, que ela é caracterizada aqui pelos seus transformadores, né? Um circuito regulador da fonte chaveada. Eu tenho aqui uma ponte retificadora, então a energia ela entra, passa pelo fusível, passa pelo interruptor, aí ela passa por uma etapa aqui de filtragem, né? Uma bobina e um capacitor aqui, passa pela ponte retificadora. Isso aqui é uma forma de você transformar a corrente alternada em corrente contínua, ainda em alta tensão, mas ela já fica uma corrente contínua entre aspas, tá? Depois a gente pode entrar nessa análise mais a fundo com o osciloscópio, mas basicamente o que ele faz, ele pega todo o pedaço da senoide que é negativo, ele joga para cima também. Então ele fica uma corrente não contínua, mas uma corrente ondulada e não mais uma corrente alternada. Isso é papo para uma outra conversa. Mas basicamente a ponte retificadora tem essa intenção de iniciar a etapa de retificação da corrente alternada para corrente contínua. Ela entra aqui nesse circuito que é uma fonte chaveada bem comumzinha, bem tradicional. Tá? Eu tenho aqui alguns fios auxiliares aqui de alimentação, né? Alguns vão para a parte do motor aqui do sistema o sistema mecânico aqui do leitor de DVD, e outra parte vem aqui pro sistema aqui da placa lógica, né? Essa placa lógica aqui ela tem um processador, ela tem um cristal oscilador aqui que faz o controle aqui dá o sinal de clock, né? Do equipamento. Eu tenho aqui uma memória RAM. Essa memória RAM ela faz uma espécie de buffer, né, de cache da leitura do disco para cá. Então ele lê o dado do disco, joga para essa área aqui, para depois ser reproduzida. Eu tenho aqui uma memória ROM, onde é guardado provavelmente parâmetros de funcionamento do aparelho, né, eventualmente algum dado de configuração aí que você consiga alterar pelo controle remoto dele. Ele é salvo nessa memóriazinha aqui, é uma memória EEPROM, né? Que eu tenho de interessante aqui? O processador dele com o seu dissipador, né? E aqui alguma etapa esse aqui é o driver, né? A ponte H que a gente chama, para controlar os motores aqui da parte mecânica. Então a ponte H é um sistema de acionamento de motores de corrente contínua que permite você acionar um motor para um lado e para o outro. Tá? Basicamente assim, é um equipamento bem simples, bem tranquilo de se reparar. Tá? No entanto, o problema que a gente está tendo aqui é um problema mecânico.
Então, qual que é o problema aqui? Vocês devem ter ouvido ali o barulho de raspar do disco, né? Vamos falar um pouco aqui agora da parte mecânica. Eu já desmontei previamente aqui para analisar o problema. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa partezinha aqui. Basicamente o que a gente tem aqui é um sistema, são dois sistemas, né? Um sistema que põe o disco em rotação, que é caracterizado por esse motorzinho aqui, tá? E eu tenho aqui um sistema óptico que faz a leitura do disco, tá? O disco, ele precisa estar perfeitamente paralelo, né, nesse plano aqui. Algumas imperfeições são toleráveis aí, né, se você observar a lente. Ó, vou dar uma pequena mexidinha, não sei se vocês vão conseguir ver. Uma pequena encostadinha na lente aqui, ó. A lente ela consegue compensar algumas oscilações de altura, mas o ideal é que ele fique o mais paralelo possível no plano aqui de rotação do disco. Esse carro aqui, ele é um carro que ele funciona aqui por esse mecanismo aqui, ó. Se eu giro esse motorzinho, vocês estão vendo aqui o carrinho mexer, né? Então aqui, ó. Aqui é o melhor ponto de girar. Aqui. Vocês estão vendo esse sistema mexer. Então aqui eu tenho um motorzinho, ele é um motor que a gente chama de servomotor, né? Alguns modelos mais antigos usavam um motorzinho de passo. Esse aqui já é no sistema de servomotor, que ele é um pouquinho mais preciso, né? Ele move esse conjunto óptico no decorrer aqui da superfície do disco para permitir ler as informações que estão nas trilhas mais distantes do centro de rotação. Então, basicamente, qual que é a função disso aqui? É botar o disco para girar. Ele vai girar numa rotação específica para cada posição aqui do meu conjunto óptico. Então, para cada posição que ele tiver, ele vai ter que rodar numa rotação específica. O meu conjunto óptico ele vai promover aqui, né, o foco do disco, né? Ele faz a leitura através do feixe laser aqui, que reflete para uma etapa que fica também aqui na parte de baixo, que recebe esse laser e faz a leitura da informação aqui, tá? O que mais que eu tenho que falar? Algumas coisas interessantes aqui para resolver problemas mecânicos. Então a gente observou aqui que é um sistema eletromecânico, né? Então eu tenho aqui toda uma parte eletrônica, lasers, motores, né? Um servomotor e tal, mas tudo isso depende da precisão e da qualidade de montagem de alguns componentes mecânicos aqui. Quais são? Você pode observar que tem essa barra aqui e essa barra aqui. Eles são trilhos onde esse carro se movimenta. Se esses trilhos não estiverem paralelos, eles oferecem aqui uma resistência no movimento do carro, né? Se eles não estiverem bem lubrificados, cheios de pó, dependendo da idade do equipamento, isso também pode ser um problema, né? Os motores precisam estar funcionando a contento, né? Os dois motores precisam estar funcionando de forma satisfatória. A altura, né? O ajuste de altura aqui do disco para o conjunto óptico, ele é muito crítico. Então eu vou aproximar mais aqui o meu carrinho. Botar no ponto de descanso aqui, existe um ponto neutro aqui. Pronto. Nesse ponto aqui ele trava a rotação do disco. Quando você desliga e vai ejetar o disco, esse carro ele vem para cá, tem uma pequena sapatinha aqui que encosta nessa parte do disco, responsável por frear a rotação do disco, né, e evitar riscos aí. E nessa posição aqui eu faço a verificação da altura correta do plano do meu leitor aqui. Tá? Eu observo que a altura aqui está correta entre a cabeça de rotação aqui e o meu conjunto óptico. Tá? Então esse não é o problema. O que pode ser o problema então? Vamos fazer um teste aqui. Uma vez estando o meu paralelo aqui adequado, a altura aqui do plano do disco ajustada, eu vou fazer um pequeno teste aqui, tá? Eu vou colocar o disco.
essa peça aqui ela é essencial para o funcionamento do aparelho. Ela mantém o disco preso, né, através de um ímã na cabeça de rotação. Isso faz com que o disco possa girar aqui sem patinar na variação de velocidade aqui para cada trilha. Lembre-se, para cada posição aqui do disco, a rotação precisa variar. Então, quando ele varia, ele não pode derrapar, senão ele se perde na leitura. Eu vou ligar, ele vai fazer um barulho. Tudo indica que existe aqui uma interferência mecânica nessa peça de cima aqui. Olha o barulho feio. Isso não é para funcionar assim. É para funcionar assim. Ó, tá vendo que eu estou pressionando a peça para baixo e ela está funcionando a contento, tá vendo? Sem barulho. Ó, é isso. Vou trocar de música. Aí. Observe que quando eu soltar, você vai ouvir o barulho. Ó. E não é por conta do parafuso aqui não. Ó. Se eu apertar aqui, ó, onde vai o parafuso, continua o problema. O que me parece? Essa peça, ela tá com algum tipo de empenamento. Então eu preciso dobrar ela, forçar esse centro dela para baixo um pouco, né? De modo a permitir que o disco ele gire aqui livremente, sem interferência dessa raspagem, sem ficar raspando aqui. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar um calorzinho nessa peça, vou deixar ela maleável e vou forçá-la, né, nesse sentido aqui, ó, um pouco. Vou forçar só um pouco. Se isso não resolver, eu vou desbastar aqui com a lixa, um pouquinho de cada lado aqui, de modo a reduzir milimetricamente aqui a altura dessa peça quando ela se encaixa aqui, para poder fazer a correta conexão aqui com o aparelho, tá? Eu já volto. Bom, tô voltando aqui, vou explicar um pouquinho do que eu fiz aqui, tá? O ajuste ele é bem mínimo, nem dá para perceber aqui na peça, mas é bem mínimo mesmo. Consegui aqui fazer um ajuste que ficou bem legal. Tá? Duas coisas que a gente precisa se atentar. Primeiro, antes de fazer isso, tá? Verifica sempre o ajuste aqui da altura da cabeça de rotação com a cabeça ótica, tá? Esse é o principal ajuste. Tendo feito isso, aí você vem para essa parte aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui é parafusar aqui a peça de forma a ficar no seu local original. E vamos ler o disco. Vamos lá. Resolvido. É isso. Então, a gente já fez aqui o reparo desse aparelho, um reparo mais mecânico do que eletrônico, mas é legal a gente ter esse conhecimento aí para reparar os nossos eletrodomésticos aí, né? Às vezes não jogar fora um aparelho por conta de uma bobeirinha como um ajuste mecânico aqui. O mais comum é a cabeça de rotação ali, a parte onde segura o disco, né? Onde apoia o disco, ela descer ou subir ou quebrar, né? Esse é o mais comum, principalmente quando trava o disco dentro da gaveta e alguém tenta puxar, né? É o que mais costuma danificar aí. Mas é interessante a gente ter esse conhecimento na nossa caixa de ferramentas mental aqui para poder ter aí condições de reaproveitar ou reparar algum aparelho desse tipo, né? A gente que tem a intenção aí de cada vez estar mais desconectado do mundo,
precisa ter ali um CD, um conjunto de CDs, né? Eu tenho o meu. Eu tenho meu conjunto de CDs aqui. Então é sempre bom ter isso à mão, né? Só que essas coisas aqui estão caindo em desuso. Então é muito comum você se deparar com problemas, principalmente os mecânicos, né? Quando não eletrônicos. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova hoje. Curte aí o vídeo, dê sugestões aí de conteúdo que vocês queiram ver aqui no canal. Eu agradeço pela sua audiência, se inscreve aí no canal e até uma próxima. Valeu!